Experimentar a inconsciência é o que todos fizeram neste planeta. No entanto, este experimento deixou resíduos, marcas profundas, contaminações, não só no campo individual, mas também no campo planetário de quarta dimensão inferior, o aglomerado do inconsciente coletivo. Por isso vibraram por éons em total densidade, já que essas contaminações farão com que vocês permaneçam aprisionados nestas energias, caso não as reconheçam como uma projeção mental que fez parte da ilusão vivida, ou ainda mais que isso, caso não aceitem que tudo foi como foi. O que fizeram de inconsciência por eras a fio não tem mais o poder de prendê-los na terceira dimensão, pois vocês já sabem como funciona o jogo e como sair dele. Então, a pergunta é: quem é você fora do jogo? Quem é você sem as máscaras? Quem é você sem as emoções? Busquem no silêncio a importância dessas perguntas. Busquem esse entendimento. É notório a ansiedade de muitos de vocês pelo desfecho desta jornada. Quem já se soltou das preocupações e controle com o futuro, sabendo que tudo é no agora, está tranquilo e confiante, equilibrando-se a cada dia nos novos desafios, sem o medo da velha energia. Para quem não conseguiu se entregar ao fluxo, ainda teme por todo esse caos, ainda está preso no medo e nas incertezas. É importante lembrar que só individualmente pode encontrar esse caminho de volta para casa. Somente individualmente podem agir e facilitar esse retorno, cada um sendo responsável pelo seu próprio campo. Digamos que a sua experiência tenha sido viver o extremo da culpa. Existe alguém que possa reconhecer esse padrão e tirá-lo de você? Evidentemente não. Somente você é que pode criar esse movimento, considerando que a energia está no seu campo. Simples assim. Tudo o que criaram ou criam em experiência tridimensional de separação deverá ser reconhecido e liberado de seu próprio campo. Esse é o início do processo ascensional, justamente esse ato de limpar o que na inconsciência projetaram em densidade. Vocês estão, já há algum tempo, limpando esses resíduos, mas ainda não sabíamos o motivo. São resíduos de energias que derivam das emoções que cada um experimentou em total consciência. Porém, tudo de acordo com a proposta do próprio contrato kármico, mostrando sempre os resíduos que ressoam no campo, seguindo tanto os padrões familiares como os padrões sociais do meio em que viveram ou vivem. Passar pelo processo ascensional significa ter consciência de que as energias do velho padrão tridimensional precisam ser reconhecidas e limpas, já que elas são as responsáveis pela prisão de toda essa humanidade. Nesta dimensão de inconsciência, o padrão de frequência vibracional é baixo, provando que na experiência tridimensional de dualidade não se existem vibrações de frequência alta acima de 150 a 200 Hz, a não ser em almas que já conseguiram sair da experiência de dualidade e já se lembraram de que só em unidade a vibração se eleva em potência de amor. No entanto, isso acontece somente com o encerramento da experiência,
quando então poderão vibrar em unidade com a fonte. Na terceira dimensão, a experiência é feita para experimentar emoções de baixa frequência, e essas são as prisões a serem reconhecidas. Só assim vocês poderão ser liberados. É de suma importância saber que esse processo é individual. A pergunta mais frequente para a qual normalmente não existe resposta nos diversos segmentos filosóficos, teóricos ou religiosos é: como liberar essas energias que nos prendem na densidade? Somente pelo reconhecimento isso é possível. No entanto, a maneira de olharmos faz toda a diferença. Notem bem como um simples exemplo no modo de olhar muda totalmente a energia. Nas religiões, determinadas ações humanas são entendidas como um ato de pecado, trazendo culpa e julgamento a quem as pratica. Contudo, o verdadeiro reconhecimento é simplesmente o ato de reconhecer tudo o que foi experimentado na inconsciência. Isso basta para que a mente seja liberada sem carregar energias de culpa e julgamento como as igrejas colocam e prendem os seus cegos fiéis. Existem chaves que abrem o cárcere da programação mental, o ego. É preciso compreender que nada do que foi experimentado em nossa experiência dual deve nos deixar confortáveis, pois o desconforto acontece quando sentimos culpa ao nos julgarmos. A primeira chave: não se julgar, não se culpar, não se envergonhar de nenhuma experiência feita até agora. Liberar-se. O desconforto acontece quando nos desaprovamos. A segunda chave: soltar os apegos. Eles representam o medo em adentrar o desconhecido novo lugar em nós. O ego deseja estar preenchido do que ele conhece e o satisfaça, e isso está tudo relacionado à velha energia. Apegos significam aprisionar a entrada da nova energia em nosso campo, e o que ainda não reconhecemos e não permitimos reconhecer representa falta, escassez. A terceira chave: soltar as crenças. Quem é, não precisa acreditar. A crença é uma energia que agarra pelo medo. São as piores. Compreendendo que tudo em que se acredita está impresso no campo como verdade, soltar as crenças é soltar as ilusões. É soltar esse conjunto de ideias impresso no campo que se vibra. Ideias deixadas pelas religiões, sociedade e campo familiar. Tudo que foi compartilhado por muitas pessoas. E se todos até então experimentaram a inconsciência, o que trazem ou trouxeram é a inconsciência. São pensamentos do campo que a maioria das pessoas acredita serem verdadeiros ou seguros. É a tal crença que é a possibilidade de garantir ao ego a não mudança para um padrão mais elevado de consciência. Acreditar piamente é não permitir que o novo chegue, pois para isso o campo precisa estar totalmente limpo. Podemos considerar que onde existe crença, não existe humildade e nem verdade. Pois se já sabemos que humildade é estar aberto para receber o novo, e que a crença não nos permite receber, então a crença é arrogar em nome da ilusão. Não renunciar ao em que se acredita é fechar os punhos para não receber o que a mente não pode compreender. Porém,
também não recebemos a chave que pode nos libertar. Ao falarmos em mudar a vibração para um padrão mais elevado, saindo da inconsciência, as crenças nos tiram essa possibilidade. Ao ficarmos presos nas limitadas informações do ego sobre o que foi aprendido para experimentos, os medos e suas variáveis, sair das crenças e aprender a caminhar com leveza nas estradas precipitadas pela alma, significa ganhar asas, reconhecendo o presente que Jesus nos deixou. A verdade vos libertará. Sair das crenças limitantes do ego é salvar-se da própria ignorância mental, permitindo que a alma se expresse em verdade. Reconhecer um novo padrão vibracional é o mesmo que viver a verdade que o Mestre nos ensinou. Infelizmente, para a maioria das pessoas, soltar as crenças representa incertezas, e isso para o ego é inconcebível. Por isso, todo esse processo é individual e intransferível. Só você pode. Por eras acreditávamos que alguém pudesse nos curar. Agora compreendemos que essas curas fazem parte da ilusão da experiência tridimensional de total inconsciência, que se serve daquele que não está habilitado para fazer o que não lhe é de competência, já que ignora que não há cura para a ilusão. Se não há cura para a ilusão, se a doença é uma ilusão, o que se pensa curar nesses emaranhados de técnicas de cura? O acesso ao campo é individual. Só um indivíduo pode adentrar essas energias. Por quanto tempo ainda o jogo de curador e doente ainda será alimentado? Ninguém pode fazer o que devemos fazer em relação ao reconhecimento da nossa experiência. É hora de encontrar em nós as respostas, fazer um esforço e conhecer como funciona a nossa programação, olhando para as nossas emoções e examinar o quanto permitimos que ela, a programação, manipule o nosso dia, nossos relacionamentos, nossas decisões em relação à nossa própria liberdade. Imaginar que podemos precipitar energias de vibração mais elevada e curar alguém, ainda estar preso na ilusão da Matrix, mesmo com as novas informações. Muitos trocaram o procedimento, mas não mudaram a conduta. Quem despertou já reconhece que a nova informação vai chegar a quem deseja, no coração. Quem despertou irá recebê-la, mas dentro do contrato de alma, e não de uma vontade mental para sair de velhos problemas, mas sim encerrar o jogo dual. Isso requer total entrega da velha energia em que estão os maiores empecilhos, os apegos à personalidade. Quem despertou sabe que não existe como atravessar dores da velha energia para as energias de vibrações elevadas. Quem pode curar essa ilusão de dor sobre as emoções é cada um de nós, conscientes de que a dor deriva de uma ilusão criada por emoções não reconhecidas ou negadas. Cada um reconhecerá em si mesmo tais energias. Esse é o novo humano, aquele que, como Jesus, se torna uma irradiação, e não mais um pseudo-curador, mas sim a vibração de que o campo necessita para ser reconhecido. Por esse motivo, muitas vezes, aonde a nova informação chega, a velha energia reage negativamente, sendo ela incompatível com a verdade. O ego rejeita a todo custo
reconhecer o final do jogo, porque até então ele ditava as regras sobre o fantoche humano inconsciente. As ilusões de cura só acontecem nessas dimensões de baixa frequência de terceira e quarta dimensões, quarta inferior. Inconsciências que ainda provam a dualidade, que ainda não despertaram, que ainda se prendem nessas ilusões, mas já está bem visível que ficam sem resultados. O que seria um terapeuta? Pela definição do dicionário, terapeuta é aquele que fornece tratamento ou cuidado médico a alguém. Está claro que a inconsciência não é doença, tampouco o que deriva dela, já que a experiência prevê os balanços emocionais e são eles que modelam a vida na experiência kármica. Então, o que seria esse atendimento ou cuidado? Se cliente é o indivíduo que contrata serviços ou adquire mercadorias mediante pagamento, comprador ou freguês. O que é um cliente quando se trata de questões emocionais? Essa palavra, terapeuta, tem um significado um pouco mais abrangente. Vem do latim, do verbo cluere, que significa ouvir, atender, obedecer, o que na Roma antiga devia corresponder a um plebeu que vivia sob a tutela, a proteção de um nobre, cidadão rico, mostrando que mesmo muito bem disfarçado, ainda mostra o poder em achar que se dá conta da vida do outro. Se a frequência com a qual se olha para o paciente ou cliente ainda é através do véu, não se colabora em nada com o despertar desse ser que pensa estar doente das emoções. Quem deseja experimentar ser alguma coisa precisa de colaboradores que se sujeitem a ser essa coisa, no caso, brincar de doente e curador. Existe algo errado nisso? Não. Todos estão no lugar que devem estar. Quem está ainda na inconsciência é por não lhe ter chegado ainda a hora do salto quântico, que logo virá. Quem já despertou está também no lugar certo, fazendo os ancoramentos e trazendo as informações, mesmo que muitas vezes a algumas pessoas pareça desagradável ouvi-las. É importante saber que, em verdade, não há doentes e muito menos curadores dentro da nova energia. Porém, não é proibido e nem errado experimentar esses personagens. É como brincar de casinha e querer comer a comidinha de barro. As crianças fazem isso. Ou brincar de escolinha e querer que os participantes da brincadeira passem de ano de verdade. É só uma brincadeira, não se esqueçam. Sendo assim, também as questões de terceira dimensão é um simples teatro, por mais que muitas vezes pareça ser a verdade. Muitos dirão que Jesus cuidava também dos doentes através de suas mãos e com suas lágrimas. Isso é compreensível. Ele curava até pela simples presença. Mas não nos esqueçamos, e devo frisar, de que Ele é a energia da verdade. Jesus não tinha pretensão, tampouco se intitulava como curador ou terapeuta, médico ou coisa parecida. Curava pela irradiação dos que com ressonância sentiam as suas palavras no coração. Ele é a frequência da verdade. Por isso, sua irradiação perpetuou por tanto tempo. Ele era a transmutação da ilusão em verdade, do medo em amor, da miséria em abundância. Por isso curou
e cura até hoje. Ele não está no passado da lei kármica. Ele é a presença até hoje. Não tinha nenhum título, mas tinha a si mesmo como a verdade. Então está claro, não há cura para a ilusão. Então está claro, doença é uma ilusão. Então está claro, se não há cura para a ilusão, e se a doença é uma ilusão, o que chamamos de cura é simplesmente uma saída do jogo, em que na inconsciência permitimos sempre nos iludir em relação a nós mesmos. O atributo da alma não é curar, mas simplesmente ser a verdade sobre toda a ilusão que a mente cria e recria. Quando a alma se expressa nesse tempo de transformações, ela cocria a nova realidade. Contudo, podemos compreender com bastante clareza que frequência vibracional é o resultado das nossas emoções, que expressamos por meio do nosso comportamento e mostra o que vibramos. Neste tempo de tormentas, é primordial estarmos preparados com nosso escafandro revestido de luz, amor e verdade. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vázquez.